e todas. Agora que temos então a mesa completa, a gente pode dar início a esse painel, a esse seminário, né? Certamente extremamente relevante do ponto de vista não apenas da conjuntura. Acabo de receber um artigo em que fala sobre o papel da China em financiamentos de infraestrutura, né? Não é, Carlos? Enfim, não apenas nesse sentido, como no sentido de uma nova reconfiguração no cenário mundial, certamente com o papel que a China vem desempenhando em diversas esferas. E antes de começar o painel especificamente sobre a China, né, eu gostaria de fazer uma pequena publicidade deste livro, né, dos quais temos alguns exemplares ali para que as pessoas que conseguirem possam ter acesso, né, que é uma publicação organizada por mim mesmo e pelo Santiago Bustelo, do INCT, do nosso INCT PEPED, né, e que foi, na verdade, um seminário que organizamos em Buenos Aires no final do ano passado, e do qual acabo que não pude participar por problemas de saúde, e que envolve, entre outras coisas, pelo menos no artigo que me diz respeito, né, considerações acerca de alterações no cenário mundial, no cenário global, tendo em vista o papel da China, e certamente em termos de se comparar trajetórias, né, do Brasil e da Argentina em processos de desenvolvimento. Então, eu recomendo a todos, que é uma produção do nosso INCT PEPED, e que é também, além do IESP, do programa daqui do IESP, o organizador desse seminário de hoje à tarde. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença dos palestrantes, a professora Isabela Nogueira, do Instituto de Economia da UFRJ, doutora pelo programa de Economia, fez um estágio na Universidade de Tinguá, por tudo que eu fiquei sabendo. Da professora Ana Jaguaribe, que é integrante do nosso INCT PEPED, né, grande amiga com quem tive a oportunidade de viajar para a China, né, recentemente. E agora, infelizmente, da próxima viagem não vou poder participar. O professor Alexandre Palhano, né, que trata de questões relativas à energia, né, ele trabalha na Petrobras e é doutor também pelo Instituto de Economia. E, finalmente, do meu colega Carlos Milani, né, que é especialista em relações internacionais, tem trabalhado na área de cooperação e que vai falar um pouco sobre este assunto. Eu gostaria de agradecer também a Rafael de Moura, meu orientando e assistente no INCT e no laboratório de pesquisa que eu coordeno aqui no IESP, pela organização desse seminário, com a presteza e educação que lhes são características, né, que a gente até comentava antes desse evento, né? Muito obrigado, viu, Rafael? Então, eu vou passar, assim, não por ordem de prioridade, mas por uma ordem digamos, de conhecimento dos respectivos trabalhos. Eu vou dar a palavra primeiro para Isabela, né, para que ela possa fazer a apresentação. Então, você tem um problema? Geral. Mais geral? Eu acho que seria mais
Você vai fazer uma apresentação de um novo projeto. Um pouquinho mais, acho que seria mais fácil. Pois é. Não, nenhum problema. Então, eu passo a palavra para a professora Ana Jaguaribe, que vai dar, então, esse cenário geral, que eu conheço. Aliás, também uma outra publicidade, né, que vários dos trabalhos que integram esse INCT já estão disponíveis na página do IPEA, né, no site do IPEA. Inclusive o trabalho da professora Ana Jaguaribe, não é o mesmo que ela vai falar, mas um trabalho que ela apresentou por ocasião do nosso projeto sobre BRICS e que eu recomendo vivamente. Ana, vamos falar. Bom, muito obrigada, é um prazer estar aqui, certamente é um prazer estar sempre em qualquer mesa. Tá, eu vou ser rápida. 25, tá. O que eu vou conversar com vocês a respeito é na verdade, uma pesquisa que nós estamos começando a fazer no IBRAC, e ela é um desenvolvimento de uma pesquisa que já foi feita por nós aqui, sobretudo pela professora Ana Célia e por mim, sobre capacidades estatais comparadas na área de inovação na China. Isso é uma coisa nova que nós estamos começando no IBRAC e vamos, através desse ano, fazer. Para isso, nós estamos, inclusive, indo para a China agora, na quinta-feira. Bom, o que nós estamos partindo do princípio é que, nesse momento, há uma mudança não só no modelo de crescimento da China, do ponto de vista daquilo que são os seus prime movers de estratégia de desenvolvimento, mas também uma mudança muito categórica na relação entre o nacional e o global. E é sobre essa relação entre o nacional e o global que eu quero falar hoje. Só para antecipar, você passa para mim? O contexto teórico dessa pesquisa, ou pelo menos da maneira como eu venho analisado a China, leva em consideração uma série de fatores. Eu não vou me deter aqui, mas o primeiro deles é a ideia de que a China é efetivamente um desafio teórico, porque, em parte, ela pode ser explicada como um caso de modernidade alternativa, quer dizer, modernidade alternativa do desenvolvimento do Estado e da sociedade aos parâmetros da sociologia e da ciência política clássica ocidental. Por outro lado, ela também não se encaixa numa coisa mais recente de variedades do capitalismo. Ela escapa os modelos clássicos de capitalismo de Estado. E ela se distingue também muito, especialmente, do ponto de vista histórico, de todos os casos de desenvolvimento asiático. Japão, Taiwan, Singapura, Malásia e etc. O segundo ponto. A China, de uma certa forma, traz à tona novamente uma velha tese do Brodel, que foi muito interessante, que era que você pode ter uma sociedade de mercado muito desenvolvida que não necessariamente vai desembocar no desenvolvimento de um capitalismo tal como aconteceu nos países ocidentais. Então, nós vamos ver isso na China, e isso vai ser relevante não só pelo passado, mas também para o presente. Mas nós podemos comentar isso depois. O terceiro ponto que norteia essas considerações é o fato de que, na verdade, uma das coisas que se vê na ciência política em geral é que a sequência dos eventos históricos formadores das instituições, eventos políticos, vamos dizer, determina um pouco os padrões institucionais. Isso é particularmente claro no caso da China, na relação entre Estado, partido e governo. Como o Estado, na verdade, como o partido e o Estado se influenciam mutuamente, e é na evolução do próprio partido que se criam alternâncias no governo. E, finalmente, eu creio que o caso da China é muito interessante, porque ele significa quase o fim das velhas explicações hegemônicas sobre poder e dinheiro. Ou seja, na verdade, o mundo é muito mais relativo do que os circuitos de ascensão e declínio de potências hegemônicas. Bom,
Essa hipótese, esse trabalho, na verdade, focaliza 3 coisas. Primeiro, que existe uma mudança no momento nos prime movers econômicos de crescimento da China. Segundo, que, na verdade, sai-se de um processo de constituição da economia de mercado, que nós podemos dizer que é uma coisa que ocorre de 1978, início do processo das reformas, até quase 2005, para o início de um processo de consolidação e busca de novas eficiências de um capitalismo que é organizado nacionalmente e globalmente, né? Terceiro, que esse modelo, não obstante as suas modificações e o fato de que, como nós vimos, quase todas as reformas, muitas delas o fazem aproximá-lo cada vez mais de um certo tipo de capitalismo, vamos dizer, homogêneo do ponto de vista do sistema financeiro, continua sendo um modelo autóctono, aonde sobressaem-se justamente os pontos que eu tinha mencionado antes da hipótese da unicidade da China. Então, o que está acontecendo, da singularidade da China, quero dizer, o que está acontecendo hoje? Eu acho que a China enfrenta novos desafios econômicos e políticos que podiam ser resumidos da seguinte maneira: consolidar um modelo de crescimento menos dependente em investimento e exportação e mais voltado para serviços e mercado interno. Segundo, reverter um modelo de capitalismo baseado em baixos salários, aproveitamento de uma curva demográfica favorável e mão de obra abundante. Há evidentes indícios por todas as partes que a grande reserva de mão de obra da China acabou, ou pelo menos ela acabou em todos os lugares onde a manufatura é primordial e resiste ainda nos bolsões da China Oriental, onde existe uma tentativa de nova urbanização. Finalmente, ainda mais, adaptar-se a uma nova fase do capitalismo global, que já era clara na crise, antes da crise de 2008, e na verdade os chineses já estavam preparando-se para isso antes da crise. A crise simplesmente atrapalha de uma certa forma uma mudança, que é de crescimento lento, menor demanda e muito maior competição por valor agregado a nível global. E, finalmente, eu diria que uma coisa igualmente importante, um fator fundamental aqui, é navegar uma geopolítica asiática em fluxo e em movimento. Esse próximo slide, que nós podemos passar com mais rapidez, mais ou menos equaciona o que são as variáveis, os desafios, vamos dizer, desse novo contexto global de baixo crescimento. A primeira coisa que eu acho fundamentalmente importante é que há uma concordância geral, é que esse novo modelo global de baixo crescimento não advém necessariamente só da crise, mas sim de uma passagem para uma economia de serviços mais notória em quase todos os emergentes. E no caso da China, isso é muito evidente agora. Segundo, há uma maior competitividade por valor adicional e, o que nós todos sabemos aqui, a reversão do ciclo de produção de manufaturas e commodities. Maiores custos, e isso é fundamental, e riscos para a inovação primária. E menores vantagens para inovações secundárias, que foram justamente o que permitiu à China a expansão e o grande progresso que teve, vamos dizer, princípio dos anos 90 até 2005. Evidentemente, maiores expectativas e custos para políticas sociais e um esforço contínuo de catching up para armadilhas tecnológicas que põem um ônus especial no comportamento do Estado. Bom, o projeto de reforma atual, que nós estamos vendo isso, é uma coisa já muito mastigada, digamos assim, politicamente. Ele estava presente no 12º Plano Quinquenal, ele estava presente no Plano de Longo Prazo de Ciência e Tecnologia de 2006, ele estava evidenciado no que a Xi Jinping declarou no 18º Plenum, em janeiro, sobre as reformas do setor financeiro. Todos os dias no jornal nós vemos indicações
discussões de vários aspectos dessa reforma. E, finalmente, uma coisa bastante interessante, ele foi bastante antecipado num relatório conjunto feito pelo Banco Mundial e pelo governo chinês, que se chama China 2030. Dizem, inclusive, as pessoas do governo chinês que o novo governo Xi Jinping é um pouco baseado nesse blueprint. Bom, o que são os resultados dessa reforma que, na verdade, se inicia em 2008 e toma força com o governo Xi Jinping? Primeiro, um crescimento mais lento do que se esperava, mas ainda dentro de uma curva aceitável. Durante um longo tempo, houve um debate na China de que a China precisava crescer 8% ao ano, porque só esse crescimento seria suficiente para incorporar, vamos dizer, a mão de obra que entrava no mercado. Esse debate foi desmistificado e hoje uma das coisas claras nesse relatório do Banco Mundial com os chineses é que você tem uma expectativa de crescimento que vai até quase 5% daqui a uns 20 anos, que estaria dentro da curva. Segundo, nós vemos cada vez mais, e agora, o setor de serviços em paridade com o crescimento do setor manufatureiro. Isso é particularmente relevante porque uma das discussões sobre se a China seria capaz ou não de ser uma economia de inovação era exatamente isso. Um país que tem um setor manufatureiro deste peso não tem a capacidade de incorporar vários setores de inovação que se localizam justamente no setor de serviços. E nós vamos ver, as curvas agora estão muito próximas. Depois, uma reforma fiscal que está em andamento, com o fim de programas fora do orçamento, reorganização da dívida dos estados, reorganização dos orçamentos ministeriais, coisas que estão levando, digamos, a uma certa normalidade. Depois, uma manutenção do crédito, não obstante o fato de que existe um crescimento da dívida na China, dívida de famílias e dívida empresarial, que é um fato muito novo, porque a China é um país de poupança e pouca dívida. Uma progressiva convergência entre as bolsas de Xangai e Beijing, que vai fazer com que o mercado financeiro seja mais importante. Progressos na economia verde, disponibilidade do renminbi, estabilidade do renminbi. E depois, dois outros pontos que eu considero realmente importantes: uma disponibilidade de recursos para programas. O orçamento da China passa de 10,8% do PIB em 95 a 22,6% em 2012. Ou seja, a China está cheia de dinheiro para fazer grandes programas de experimentação no seu processo de novas reformas. E, por último, eu acho que existe cada vez mais, isso é uma constatação de todos, uma previsibilidade e uma constância nos processos de governança. Ou seja, o que se espera do partido, o que se espera do governo, o que se espera da administração, como se comportam os setores estatais. Os quadros a seguir mostram o processo de desaceleração do crescimento. Você vê muito nitidamente essa curva que vai baixando. O quadro a seguir mostra que essa curva, de uma certa forma, se encontra dentro de uma trajetória histórica do capitalismo asiático. Vocês vão ver aí o caso do Japão, da Coreia do Sul e do Taiwan. Sempre chega a um certo momento em que aí a curva desce bastante e depois se estabiliza. Você pode passar aí. Essas projeções que vêm do famoso relatório do Banco Mundial, feito com os chineses, mostram as perspectivas para esse crescimento, né? Que são de 9,9% em 2010, que foi exatamente mais ou menos o que aconteceu, e chegam a 2026 a 5%. Vocês verão como é interessante essa relação também entre investimento e GDP, que vai de 46% a 34%, e o nível de consumo, que em 2026 chega ao que, se eu não me engano, é o que nós temos hoje aqui no Brasil. Tá? E a relação entre a indústria e serviços, que se transforma
progressivamente, já em 2016-20, diminuindo até você chegar a uma reversão mais adiante. Essas reformas que nós vimos, na verdade, elas sempre tiveram uma dinâmica muito particular, né? Uma delas, a primeira coisa, que foi o objeto do trabalho que a Ana Célia e eu fizemos, no caso de ciência e tecnologia, é que a China procura sempre mover-se através de consensos estruturados. Por consensos estruturados, eu quero me referir a instrumentos de políticas que se combinam entre si, ou seja, objetivos, no caso de ciência e tecnologia, de atingir certas metas. Então, o uso de uma política macroeconômica, uma política fiscal e uma política comercial que se combinam entre si, ou seja, uma plataforma de instrumentos adequados em que todos participam. Isso tem, evidentemente, o seu efeito na maneira como é feita a política, não só através do planejamento, mas através da criação de grupos de liderança que são presididos pelo primeiro-ministro e que incorporam todos os ministérios de linha que são fundamentais para que aquilo ocorra. Segundo, procurar sempre estratégias de valor agregado de longo prazo, evitando, porém, e eu acho que isso é tão importante quanto, entraves estruturais ao Estado. Isso vai ser muito claro, por exemplo, na política de segurança social, de seguro social, em que a divisão de responsabilidades é tal, de modo a que jamais tolher ao Estado a possibilidade de reagir a investimentos. Depois, situar-se na fronteira de ciência e tecnologia. E os dois últimos pontos são pontos políticos, ou seja, transformar, em geral, conflitos políticos em negociações econômicas e desenvolver uma arquitetura de alianças políticas variáveis. Muito bem, se isso é o que está acontecendo, essas reformas, o governo chinês chama este momento de o novo normal. Então, o que é o novo normal, né? Crescimento mais lento e mais qualitativo, maior esforço distributivo, ênfase na empresa privada, inovação, serviços. A pergunta que surge aí, então, é: estará a China se aproximando do modelo de desenvolvimento de outros países asiáticos, tipo Singapura, Taiwan? Será a China uma nova Coreia? As reformas todas financeiras, fiscais, etc., que nós vimos, apontam nessa direção de uma melhoria, de uma maior harmonização com outros mercados. No entanto, a visão do mundo explicitada, seja no planejamento, seja nas estratégias globais, não olham para isso, ou seja, não indicam isso, não indicam uma espécie de homogeneização no capitalismo global e financeiro. Esse novo desenho, eu diria, tem alguns aspectos importantes que eu vou sinalizar para vocês agora. Eu estou correndo, mas depois... A primeira é a permanência, claro, do partido-Estado e a crescente estabilidade nas práticas de governança, rule of law, programa anticorrupção e regras na administração pública. Ou seja, uma das coisas muito claramente chamadas a atenção no caso da China é que a China não poderia continuar no seu próprio modelo, porque era um modelo ad hoc, que não havia uma institucionalidade que permitia uma continuidade, inovações, etc. E isso tudo, de uma certa forma, está sendo curado pelo governo agora. Segundo, uma visão estratégica do Estado como o principal artífice da economia de inovação. Isso é um ponto fundamental. E que, com isso, traz um plano de investimento de longo prazo para a inovação de grande proporção. Nós vamos ver isso agora. Esses pontos têm, porém, três aspectos globais que são muito novos. O primeiro é o uso do potencial das estatais na conquista dos mercados globais
e na diversidade da economia nacional. Até, vamos dizer, 2005, uma das preocupações da China era criar eficiências nacionais. Então, as grandes estatais dos setores que eram estratégicos para alavancar o crescimento eram duplicadas. Existiam 2 Petrobras, ou 3 no caso, 2 Eletrobras, etc, etc. O que se vê agora é que a ideia é a eficiência no mercado nacional já foi conquistada. O que nós precisamos é uma eficiência global. Então, essas diversidades estão sendo regrupadas novamente para se transformar em big players no mundo de fora. Segundo, dentro desse mesmo esquema, regrupar ou recriar cadeias de valor que foram através das quais a China passou a participar na manufatura de alta tecnologia. Recriar estas cadeias de valor através da produção de inovação e de estándares tecnológicos internos. Bom, segundo ponto, para isso, utilizar o investimento direto, estabelecendo uma espécie de nova dinâmica no mercado internacional. É fundamental hoje saber que o investimento direto estrangeiro que entra na China é quase equivalente ao investimento direto da China fora da China. Em outras palavras, FDI, como dizem os americanos, e ODI estão se aproximando, o que faz da China um dos maiores investidores globais do mundo. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Talvez muita besteira, mas ao mesmo tempo estão com uma linha traçada muito nítida. E essa linha traçada tem vários pequenos meandros. Um deles é compras fora da China que possam alimentar e melhorar o tecido industrial da China. E segundo, criar, e esse é o meu último ponto aqui, uma nova arquitetura financeira multilateral que é a plataforma através da qual você garante uma posição de destaque em uma geopolítica flutuante, que é a geopolítica da Ásia. Esse quadro aí mostra a vocês o que eu estava mencionando antes, que é o espaço de manobra. Isso aqui é a evolução do orçamento da China comparado com o PIB. Acho que você pode passar. Isso aqui, a dinâmica de inovação ao qual eu me referia antes a vocês. O financiamento à inovação cresce 18% ao ano desde 2008, tendo atingido 257 bilhões em 2012. E a forma como isso é planejado e organizado é muito detalhada, porque se passa da organização de megaprogramas que são plataformas do saber para indústrias estratégicas. Essa fórmula, que você pode mudar, é uma fórmula que nós, no Brasil, tentamos, de uma certa forma, copiar na FINEP. Os programas Inova da FINEP, de plataforma de conhecimento, tem muito a ver com a ideia desse sistema chinês, que está sendo um sistema. Evidentemente, tem isso é uma outra conversa, tem um teto de vidro muito importante, mas isso fica para depois. Isso aqui é a evolução da PID que nós podemos passar. E isso aqui é a reforma do Sistema Nacional de Inovação. Acho que vamos passando para chegar mais ao fim. Essas são os megaprogramas. Eu posso deixar depois isso aí com o Renato. E essa curva é bastante interessante, porque mostra o esforço. O que você tem aqui, o que você gasta em P&D localmente, ou seja, nacionalmente, para a criação de P&D, e o que você gasta na importação de tecnologia. Então, vocês veem que tem um momento em que isso aqui, que essa curva vira, que é esse momento de 2002 em adiante. Essas aqui são, isso aqui é importante, o que a China antevê para o seu futuro. Essas indústrias estratégicas emergentes, que em 2010 correspondem a 4% do PIB, e a ideia é que em 2020, quer dizer, nós estamos praticamente lá, passem a constituir 15% do PIB. Bom,
O que são, então, esse ponto que eu tinha mencionado para vocês, que é as políticas de investimento no mercado global? A primeira coisa que nós vemos, então, é essa relação entre FDI e ODI, não é? Que eu vou procurar aqui para poder ler. Que passa o investimento da China para o mundo cresce 3 vezes mais do que o PIB e passa a ser 96 bilhões em 2013. Tá? Isso muda essencialmente a relação da China com o mundo e muda também a relação da China com os seus parceiros. Os Estados Unidos continuam sendo o primeiro lugar aonde os chineses enviam os seus investimentos. No entanto, esse grande projeto de investimentos e de conquistas do mercado é organizado não só segundo as necessidades da China, mas segundo, evidentemente, o que o mundo tem a oferecer. Então, você vê no caso da África, Austrália, América Latina, Oriente Médio, parcialmente a Rússia, as políticas são dirigidas a políticas energéticas e de commodities, e o Paliano estará aqui para falar sobre isso. E no caso da Europa, as compras externas vão para aquelas coisas que podem fortalecer aquilo que é o tecido industrial chinês. Uma coisa muito clara é o caso da Volvo e da recente compra da Pirelli. E, finalmente, os investimentos externos utilizam-se das empresas estatais, aquelas que no momento estão na fronteira da tecnologia, como a State Grid, para que aquilo que os chineses estão chamando, ou os observadores da China, o Infrastructure Diplomacy. Essa é, e aí vocês podem ver aí, a evolução do investimento da China, que é uma curva absolutamente importante. E aqui vocês veem esse mesmo investimento por empresas, em que o papel das state-owned enterprises é ainda particularmente importante. Por fim, vocês veem aí como o que vem para dentro e o que vem de fora começa a chegar a uma paridade. Olha que isso aí é de 2013 e aparentemente essa coisa já mudou, já avançou bastante nos dados de 2014. Bom, o que é então essa nova geopolítica regional? Por um lado, eu acho que uma das coisas que os estrategas chineses falam quando se perguntam como é que a China se situa no mundo político atual, a resposta é sempre assim: nesse mundo de hoje existem 3 possibilidades para a China: continuar com uma mentalidade de Guerra Fria, envolver-se em guerras quentes regionais ou desenvolver uma arquitetura de alianças variáveis. E é evidente que o terceiro é exatamente o que está acontecendo. Isso é uma história antiga que começa com o Shanghai Cooperation Agreement, eu não sei, mas provavelmente você vai falar sobre isso, que é de, se eu não me engano, de 1996, né? E que procura criar uma zona de estabilidade e de segurança na Ásia Central sem a presença dos Estados Unidos. Ela continua com todos os acordos da ASEAN, a ASEAN mais 3 e a ASEAN mais 6, que na verdade expandem a influência da China na Ásia como um todo. Ela chega a piques interessantes nesses novos acordos entre China e Rússia e igualmente na participação, por exemplo, da China nas negociações com os Estados Unidos sobre o acordo nuclear do Irã, na área de segurança, digamos assim. Na área econômica, o que nós vemos e que é assim, uma resposta muito interessante foi o que aconteceu na APEC de 2014. Nós estávamos, na verdade, na China uma semana depois. E a primeira coisa que os chineses fizeram é lançar uma proposta de uma zona de livre comércio para toda a Ásia e o Pacífico que fosse capaz